Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de informática. Sejam bem-vindos aqui, eu sou o professor Ovídio. A gente vem trabalhando aí bastante, né, nessas nossas aulas. E hoje eu vou falar um pouco para vocês, vou falar pra caramba para vocês sobre o Word 2013, tá certo? Então aí pensando nos concursos, né, pensando na ideia de se trabalhar com os concursos públicos, eu preparei aí uma série de demonstração para vocês de como se trabalhar com o Word e como que pode cair aí questões ou não cair questões, quais tipos de questões que podem cair quando tiver no seu edital, processadores de texto, tararara, o Word 2013, beleza? Lembrando que o Word, ele faz parte do pacote Office, né? Word, Excel, PowerPoint, tá certo? O próprio Access, né? Pensando nas versões mais novas aí, você tem também esses conceitos de você poder trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, né? O Word, que ele tem aí bastante ponto parecido com versões anteriores. Quando eu falo Word 2013, você vai ver que vai ter muita coisa que não é que muda a roda, né? A gente teve uma grande mudança de versão na versão 2007. A versão 2007, a gente deixa de ter os menus e passa a ter aí as guias. Porque antes da versão 2007, eu tinha o menu e eu tinha a caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas era uma só, tá certo? Da versão 2007 para cá, depois teve a 2010 e a 2013, que é o que a gente está falando propriamente dito, você passa a ter as guias. Então, quando eu escolho uma guia, ele abre as ferramentas que são específicas daquela guia. Quando eu escolho uma outra guia, ele abre as ferramentas que são específicas daquela outra guia. Tá? Essa foi aí uma grande quebra de paradigma, né? Então quando chegou lá em 2007 lá para mexer nessa nova versão do Word aí, teve muita gente que estranhou um pouco no começo e consequentemente aí na hora de se fazer as perguntas também. Até mesmo porque pode acontecer de você ter que usar o LibreOffice, né? O Writer, por exemplo, ele continua lá com as ideias de menu. Muito bem. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns pontos, eu misturei aspecto com ponto, ficou as pontos. Então vamos falar um pouco agora alguns aspectos, alguns pontos do Word. Muito bem, vou abrir um documento em branco qualquer, essa aqui é a minha tela inicial do Word, tá certo? Então essa tela que vocês estão vendo aí é a minha tela inicial. Nessa minha tela inicial, reparem que até em vez de tirar print, né, e mostrar para vocês fixo lá no PowerPoint, eu achei melhor abrir um Word propriamente dito, até para ficar bem mais real. Então reparem que a primeira guia que eu tenho é a guia arquivo. Quando eu clico na minha guia arquivo, tudo que envolve a parte de salvar, salvar como, abrir, imprimir, né? Todos esses aspectos estão aqui na guia abrir. A guia abrir, diferente de todas as outras guias, ela não tem grupos de trabalho. Ela tem essa tela aqui que está, vocês estão vendo. Reparem que quando eu volto, quando eu clico na guia página inicial, eu tenho esses grupos. Isso que é o que a gente chama de grupos de trabalho, ó. Isso aqui, ó. Tudo bem? Moral da história. Quais são os grupos de trabalho da guia página inicial? Área de transferência, fonte, parágrafo, estilos e edição. Esses são os grupos de trabalho da guia página inicial. Então, por exemplo, aonde fica o botão negrito? Que quando eu dou uma aula para concurso, preparatório para concurso, é diferente de eu dar uma aula para ensinar a mexer na ferramenta. Quando eu ensinar a mexer na ferramenta, o negrito vai deixar a sua palavra num aspecto mais grosso, né, mais forte. O itálico vai deixar a sua palavra, a sua letra lá deitadinha. O sublinhado você vai sublinhar. Aqui não vai ser essa pergunta que vai cair para você no concurso. A pergunta, por exemplo, envolvendo o sublinhado é: qual o caminho para se alcançar o sublinhado no Word 2013? Guia, página inicial, grupo de trabalho, fonte, negrito, itálico, sublinhado, taxado, subscrito, sobrescrito,
tipo de fonte. Tudo bem? Tranquilo? Assim como na guia, página inicial, no grupo de trabalho, parágrafo, eu tenho marcadores e numeração, alinhado à esquerda, justificado, alinhado centro, alinhado à direita, tudo bem? Na guia estilos, eu defino os meus estilos, parágrafo 1, parágrafo 2, título 1, título 2, todos esses conceitos, tudo bem? Olha só que bacana, por exemplo, quando eu venho aqui e eu escrevo o vídeo é um cara legal, 2 pontos, bonito, ó, até o Word sabe que eu não sou bonito e não quer aparecer lá. Bonito, o que mais? Ó, não tô vendo, não tô conseguindo escrever bonito. Bonito, charmoso e cheiroso. Olha só que legal. Eu quero colocar um marcador em numeração. Eu seleciono e clico aqui, ó. Numerei, 1, 2, 3. Reparem que quando eu aperto Enter agora, ele automaticamente já coloca o quarto item ali, ó. Inteligente. Ó, agora eu não quero mais numerar. Só que ele já numerou para mim sozinho, caramba. Como que eu faço? É só eu não escrever nada e apertar o Enter novamente. Pergunta de concurso. Como eu faço para desativar o marcadores ou até mesmo numeração, ou marcadores e numeração? Basta eu apertar o Enter com nada digitado. Tudo bem? Essa seria a alternativa correta aí, tá certo? Voltando aqui para o nosso Word, voltando aqui para esse aspecto bem legal, vamos ver outra guia que nós temos. Outra guia que nós temos aqui, a guia Inserir. Então, quando eu trabalho na guia Inserir, eu tenho os grupos de trabalho, páginas, que é onde eu vou colocar uma página em branco, quebrar a página. Eu tenho a guia Tabela. Na guia Tabela, eu faço tudo que envolve tabela. Eu tenho a guia Ilustrações. Na guia Ilustrações seriam as imagens, né? Eu tenho aqui também a guia Suplementos, guias mídias, links, comentários, cabeçalho, rodapé, bem legal também. Trabalha bem os textos, tá? E símbolos. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com alguns símbolos. Eu vou fazer um negócio que envolve elétrica e eu quero trabalhar com o símbolo do ON, lei de ON, né? Então, quando eu venho aqui ó, em equação, ó, eu venho aqui ó, em símbolo, olha só que legal. Eu posso pegar vários símbolos que eu tenho. No caso da lei de ON aqui, ó. Então, por exemplo, tananã, resposta deu 5 ohms. Deixa eu aumentar esse zoom aqui que ninguém merece, para vocês verem melhor. Olha só que legal. Para colocar um símbolo. Aí, eu quero fazer um esquema de hierarquia, que nas versões antigas do Word, você tinha lá a opção de organograma. Para trabalhar com ciclos, com pirâmide, com esses aspectos, a gente tem uma ferramenta bem legal, que é a ferramenta chamada Smart Art. Olha ela aqui, ó, que legal, ó. Quando eu clico nessa ferramenta aqui, Smart Art, eu posso... Deixa eu só apagar aqui primeiro, senão ele não vai deixar. Quando eu clico na ferramenta Smart Art, ele abre para mim essa opção, onde eu posso colocar, ó, posso fazer uma lista, posso fazer um processo, posso fazer um ciclo. Então, por exemplo, ó, processo para passar no concurso. Processo, vou selecionar esse cara aqui. Ok. Então aqui, ó, compro um curso da Nova. Depois, assisto as aulas. Depois, fazer a prova e correr para o abraço. Olha só que legal. Acabei de fazer um ciclo aí, tá certo? Vamos seguir esse ciclo? Então vamos continuar vendo aqui nossas aulas. O Smart Art tem caído bastante nas bancas, porque o Smart Art é uma ferramenta nova, assim, nova. Ela nasceu nessa versão 2007.
né? Então você não tinha nas versões anteriores. Então tem caído muitas perguntas. Esses dias mesmo, eu tava, até por dar aula disso, eu tenho que estar sempre atento, né? Eu estava vendo deixa eu apagar isso aqui. Eu estava vendo umas questões, e uma das questões trabalhava com, por exemplo, são exemplos de Smart Art. Aí tinha lá processo, ciclo e hierarquia, por exemplo. Essa era a resposta, inclusive. Aí tinha outras coisas nada a ver, né? Então o Smart Art ele tem sido aí bastante exigido, bastante bem legal mesmo. Nessas opções aqui também de cabeçalho e rodapé, você pode trabalhar. Lembrando que todo esse conceito de cabeçalho e rodapé é o mesmo conceito de antigamente, das outras versões do Windows. Só que reparem que, diferentemente do que acontecia antigamente, você agora, quando você pensa em cabeçalho e rodapé, você tem eles de forma separada. Antes era tudo junto, né? Aqui você tem a opção de escolher só o cabeçalho. Quando eu escolho só o cabeçalho, eu vou escolher qual modelo que eu quero. Ele já me dá alguns modelos pré-definidos. Eu posso fazer algumas configurações. A mesma coisa acontece quando eu escolho o rodapé. Ele já me dá alguns modelos pré-definidos, tá? Quando eu escolho o número da página, ele já me dá a opção de eu escolher se eu quero no início. Se eu quero no início, eu estou fazendo um cabeçalho. Se eu quero no fim, eu já estou fazendo um rodapé. Então ficou muito mais dinâmico, muito mais simples, né, trabalhar com esses conceitos aí nessas versões aí, nessa versão mais atual do Office, né, do Office 2013 e do Word 2013. Lembrando, quando eu trabalho com cabeçalho e rodapé, quando eu crio ele uma vez, se o meu documento tem 20 páginas já ficam. Tá? Então, se tiver alguma pergunta nessa linha, mesmo conceito de versões anteriores. Detalhe importante, eu tenho opções de deixar páginas diferentes em par e ímpar. Digamos que eu imprimi algo que seja frente e verso, então as folhas pares, o logo fica do lado esquerdo, as folhas ímpares ficam do lado direito, porque quando eu imprimo frente e verso, elas acabam ficando na mesma direção, né? Eu tenho a possibilidade também, quando eu trabalho cabeçalho e rodapé, eu tenho a possibilidade de trabalhar com a primeira página diferente. Porque normalmente se você faz uma capa você não vai colocar o cabeçalho e o rodapé, né? Você não vai colocar número. Então você tem todas essas hipóteses quando você trabalha nesse conceito. Na guia desenhar, eu tenho essa opção de fazer esses desenhos malucos aí. Tá certo que a minha lousa é toda chique, cheia do lero-lero, mas aqui quando eu uso a ferramenta desenhar, eu também posso fazer isso aqui de forma natural, mesmo sem ter uma lousa bem bacana como a minha, né? Na opção de design, eu tenho a opção de criar toda uma formatação de documento, né? Deixar, por exemplo, todos os títulos de uma cor, né? Então, quando eu venho aqui e venho nessa opção aqui, ó, cores, eu posso definir. Então, quando tudo que for título é tal cor, tudo que for subtítulo é tal cor e tal fonte, tudo que for o texto corrido é tal título, tal fonte, e assim vai, né? Então, todas essas opções ficam no design, diferentemente do que fica na guia layout. Na guia layout, eu vou ter a opção de margens, né? Se eu vou trabalhar com margem padrão, né? Partindo do princípio da ABNT, na ABNT eu tenho 2,5 centímetros superior, 2,5 centímetro inferior, 3 centímetros à esquerda, 3 centímetros à direita. Esse é o padrão. Mas se eu quiser mudar, eu posso mudar aqui. Eu posso mudar a orientação da minha página, que por padrão ela vem como um retrato, mas eu posso mudar ela para paisagem. A minha folha por padrão ela é A4, mas eu posso também mudar aqui e escolher para folhas maiores, tá? Então toda essa parte de configuração eu vou trabalhar no layout, diferentemente do design. Posso trabalhar também, deixar meu texto em colunas. De novo, o Word não é um programa para isso. Uma pessoa que trabalha com editoração, ela vai trabalhar com InDesign, por exemplo, ela não vai trabalhar com Word. Mas eu posso no Word, por exemplo, dividir um documento em 2 colunas, em 3 colunas e assim vai. Bacana? Muito bem. Outra coisa aqui, as quebras, né, de página, quebra de seção. Essa quebra de seção é muito importante quando a gente trabalha. Por exemplo, eu acabei de defender meu doutorado, né? Quando você faz a tese, você tem os elementos pré-textuais. Agradecimentos, lista de tabela, lista sumário, resumo. Os elementos pré-textuais não recebem números.
Então eu começo a colocar número nos elementos textuais, né? Número de página, estou falando. Então, por exemplo, eu deixo a 7 primeira página sem número, mas quando vem a primeira textual, ela já começa do 8, mas as outras não tem número. Como que eu faço para pôr número num lugar, não pôr número no outro? É nessas horas que a gente vê que não manja de Word, né? Quem não manja muito. Você faz uma quebra de seção. Quando você faz uma quebra de seção, você deixa essa 7 primeira página com a seção 1 e as outras páginas como seção 2. Automaticamente, tudo que você, se você configurar para a seção 1 não ter cabeçalho e rodapé, não vai ter o número da página lá, entenderam? Então, se tiver alguma pergunta nessa linha de como fazer numerações e tal, sempre trabalhando com quebra de seções, tá? Outro ponto bacana que nós temos aqui na guia referências, você pode criar notas de rodapé, né? Notas de rodapé é quando você pensa, por exemplo, você tem um documento aqui, em vez de desenhar, que eu desenho mal pra caramba, já que eu tô com o Word aberto, então, por exemplo, aqui, eu quero colocar uma observação nesse 5OM, né? Então eu seleciono 5OM e aí eu venho aqui, ó, inserir nota de rodapé. Aí aqui eu coloco, isso aqui é o símbolo de OM, certo? Então olha só, isso é uma nota de rodapé. Então eu tenho aqui esse izinho, que seria um romano, né? E aqui eu tenho outro izinho. Então quando você vê um documento que tem lá um asterisco, tem um número tal, é que vai ter uma nota de rodapé embaixo. Às vezes você está usando algum termo em latim, alguma coisa, você pode usar isso. Quando eu faço artigo acadêmico, né, por exemplo, para publicações internacionais ou publicações nacionais mesmo, no artigo, na frente do meu nome, eu sempre coloco uma nota de rodapé, porque aí embaixo vem a titulação, né? Normalmente vem bem aí nessa ideia. Nas correspondências, você pode trabalhar aí a mala direta, tá? Então, se tiver algum edital, no seu edital estiver pedindo algo que envolva a mala direta, é na guia correspondência. O conceito de mala direta é você mandar uma mesma coisa para várias pessoas. Então, você faz um texto padrão, prezado nome, aí tem um texto. Aí se for pro João, vai ser prezado João. Se for pro vídeo, vai ser prezado o vídeo. Se for pra Pietra, vai ser prezada Pietra. E assim vai. Na guia revisão, você vai trabalhar com a parte de verificar a ortografia, criar um dicionário de sinônimo, fazer controle de alteração. Isso aqui, na época que eu estava para defender o doutorado, eu mandava para minha orientadora, tudo que ela alterava, ela colocava para eu aceitar ou não a alteração. Então, se tiver alguma pergunta que envolva se pode fazer isso, sim. Na verdade, isso não é do Word 2013, já versões anteriores já tinham essa possibilidade. E para finalizar, a última guia que nós temos aqui, a guia exibir, é onde você pode trabalhar com o modo de layout que você tem, tá certo? Você pode trabalhar aí, você pode mexer em maneiras mais avançadas, trabalhar com zoom, trabalhar com mais de uma janela ao mesmo tempo, entre outras opções. Para finalizarmos aqui, fazer só uma pergunta, só para mostrar para vocês, mesma coisa. Quando eu penso no Word 2013, eu não estou pensando em só coisas da versão 2013, estou pensando no Word como um todo. Então pode cair questões de tudo quanto é naipe aí. Então a amostra, que está em destaque, né? A amostra é um subconjunto de elementos extraídos de uma população. Quais ferramentas estão sendo usadas respectivamente? Então para fazer a amostra eu estou usando o negrito, e para fazer o subconjunto, eu estou usando o sublinhado, né? Então, a alternativa certa aqui, com certeza absoluta, era a alternativa C, né? Negrito e sublinhado. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!